Lá do espaço, na Apollo 8, eles mandaram essa mensagem. Vamos assistir, ver se dá para assistir. Não é um som meio estranho, porque é do espaço. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he sea. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Que legal, né? Lá do espaço eles mandam um Feliz Natal e eles resolveram, vão aparecer para vocês, os astronautas que estavam nessa espaçonave, esses moços aqui. Nós temos aqui o Frank Barman, que está mais aqui à nossa esquerda. William Anders é o que está no centro. E o James Lovell, que está logo ali à direita. Eles resolveram dar um Feliz Natal com o texto do Gênesis, do Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O fizeram na língua deles, no inglês, americanos. Muito bonita a mensagem desses astronautas. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém trouxe Bíblia Sagrada? Hoje de manhã eu vim para cá com um tema e eu queria escrever um outro tema porque eu não achei o tema atrativo e eu queria pôr um outro tema, um outro título na mensagem. Eu estava sentado ali atrás com o Cláudio Branco e a pastora Regina estava aqui na frente, falando, orando e fazendo a proclamação. E ela disse, tudo já está preparado. Aí eu falei para o Cláudio, você viu o que ela falou? Ele falou, ouvi daí. Eu disse, bom, esse é o tema da mensagem, que eu não tinha gostado, mas Deus é que manda. Então acho que Deus gostou. Vai ser nosso tema essa noite, tudo já está preparado. Vamos falar esse tema? Você pode falar mais uma vez? Você pode falar uma terceira vez? Ok, agora nós vamos estratificar. Só os homens, só as mulheres, os solteiros, são sempre os mais fraquinhos. Até casar, né? Ficar forte. Os casados, todos juntos. O que já está preparado? Então, se tudo já está preparado, tem alguém no comando. Eu queria ler Isaías 46, os versículos 9 e 10. E diz assim a palavra do nosso Deus em Yeshayahu 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas. Você que está em casa pode acompanhar também conosco na sua Bíblia, ou também aqui atrás de mim.
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Ele diz, eu sou Hashem. Hashem quer dizer o nome. Então ele diz, eu sou o nome, que em português é Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim no princípio. Eu amo essa expressão. Vamos dizer juntos, que anuncio o fim desde o princípio. Vamos lá? Que anuncio o fim desde o princípio. Outra vez. Que anuncio o fim desde o... Última vez. Que anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Põe a mão no coração, diga, Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, não conseguirei sem a sua ajuda, que ela me alcance, me promovendo a um cristão melhor, me transformando, me edificando, me santificando e me abençoando. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém e amém. Para a palavra de Deus lida esta noite em Isaías 46, dê um aplauso a esse texto. Use a sua boca para dizer glória a Deus, aleluia, obrigado por me dar a sua palavra. Recentemente a Marvel lançou nos cinemas o Spider-Man. E havia muita expectativa para assistir Spider-Man. E uma das grandes marcas desse Spider-Man era o fato de que ele estava recheado e perpassado de surpresas. Então o que eles fizeram? Eles anunciaram com muita antecedência, pedindo aos espectadores que iam ver a pré-estreia, por favor, não deem spoilers. Deixem que as pessoas possam ter as suas próprias experiências. E você sabe que muitas vezes, por mais que se diga isso, não adianta. As pessoas não conseguem respeitar os sentimentos e as experiências das outras pessoas. E muitas pessoas que vão na pré-estreia já estragam os prazeres de quem vai na estreia. E eu consegui comprar os ingressos, na verdade comprei 6 ingressos, já no finalzinho, pela atenção do meu filho mais novo, que disse, pai, só tem poucas vagas. E quando eu entrei já não tinha nenhuma, ele ficou triste, mas depois abriu lá 6 vagas, eu consegui comprar online. E um dos nossos convidados da minha família foi o Cláudio Branco, meu querido discípulo e amigo, caminha comigo já há muitos anos, e ele gosta muito desses HQs e dessas histórias de quadrinho e de toda essa questão da Marvel, e ele, Cleibe, Márcio José, sempre foram esses que gostam dos quadrinhos. E fomos ver. E ao longo do filme haviam várias surpresas que, obviamente, eu não vou relatar nenhuma, mas eu percebia que haviam várias expressões emocionais do auditório, tipo, uau, não, uau. Eu fiquei assim, eu falei, mas o que se passa? E o Cláudio ia na onda. Eu olhei para o Cláudio e disse, uau! E eu dizia, mas o que rolou, Cláudio? Ele disse, apóstolo, você está por fora. E me contava o que era. E eu dizia, puxa, que maneira é mesmo. Não prestei atenção nisso. Ele, apóstolo. E daqui a pouco o auditório deu, uau! E mais do que as expressões que se vê num culto a Deus. E eu fiquei olhando aquilo, por causa do fator surpresa. E eu fiquei pensando, como seria chato ser Deus
se Deus não fosse quem Ele é. E eu pensei que coisa horrível seria ser alguém que é possuidor de todos os spoilers da humanidade e da existência, porque é o autor, é o diretor, é o controlador, é absoluto. Embora dê liberdade a acontecimentos limitados, mas Ele tem a presciência de tudo. Eu pensei, meu Deus, que coisa chata. Mas esse Deus maravilhoso não se permite entrar em chatice, porque a teologia diz que Ele não é só transcendente, Ele é também imanente. Então Ele entra na nossa história e faz o caminho conosco. Ele se cria em si mesmo, Ele abandona num cemitério e ver Lázaro sepultado, e ver as mulheres chorando e os judeus chorando, e sabendo que uns segundos depois Ele vai ressuscitar, e Ele também se emociona com os que estão se emocionando e chora com quem está chorando. Ele é a lágrima nos olhos da mãe que perde uma criança, Ele é a dor no coração aflito de quem perdeu um ente querido durante essa pandemia. Sim, Ele se fragiliza, fica do nosso tamanho, entra na história e vive conosco cada momento. E quando Lázaro ressuscita, Ele celebra, Ele é capaz disso. Por isso Ele é sensacional. A Ele toda a honra e toda a glória. Só Ele é assim, não há outro além dEle. Dê para Ele um aplauso, que Ele consegue ser Deus, porque é Deus mesmo. E eu fico pensando, meus irmãos, sobre esse desafio que nós temos da fé. O desafio da fé. A fé é a capacidade de crer que o Deus a quem servimos não vive o tempo como nós vivemos, mas Ele tem o controle da história. Ele já está no nosso futuro. Ele já arrumou todos os problemas que o diabo desarrumou. Ele já ajeitou tudo. Ele já tem resposta para problemas que ainda vão vir. Por isso que Ele está sentado num alto e sublime trono, não está roendo unhas, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e tem as nossas vidas na palma de suas mãos. E Ele disse em Yeshayahu: eu sou Deus que anuncio o fim desde o início. E esse Isaías 46 é o texto que Ele ainda está dizendo: eu cuidei de vocês quando eram jovens, fiquem tranquilos, vou cuidar de vocês quando envelhecer. Você pode dar um aplauso para Ele, Ele é lindo. Para introduzir a nossa mensagem, eu citei essa situação do Spider-Man, porque é uma coisa recente e que engloba todos. E deixe eu citar um outro exemplo, que especialmente os que gostam de esportes vão entender melhor. Imagine que você está vendo um jogo de futebol que é uma reprise. Você está vendo um jogo que já aconteceu, e o seu time estava perdendo de 3, e ele virou de 4-3. Você está assistindo esse jogo. Olha como é a fé. A fé funciona assim: seu time toma um gol, 1-0, aquilo não te maltrata, porque você sabe como vai terminar. O seu time toma o segundo gol, não te faz mal, porque você sabe que vai terminar. O seu time toma o terceiro gol, e você toma um cafezinho. Você pega um biscoitinho, toma um cafezinho, cruza a perna, e alguém que está do seu lado diz: você não está angustiado não? Você diz: eu? Meu time é o time da virada. Por que você faz isso? Porque você já sabe como vai terminar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a
convicção de fatos que você ainda não está vendo. Se eu creio que Deus tem o controle da minha história, princípio, meio e fim, de que eu não sou uma ameba super desenvolvida, um resultado de um Big Bang aleatório, se a minha existência não é uma aleatoriedade, se a minha existência não entrou em obsolescência, se a minha fé está firme em Cristo, e eu sei que o Deus da minha vida é o Deus de Isaías 46, 9 e 10. Então pela minha fé eu tenho paz no meu coração, estou seguro. Não importa se foram 2 anos de pandemia, o que está dizendo a ONU, o que estão dizendo os homens, os médicos, Omicron, Delta, não interessa se artistas gospel estão caindo, se há pastores desviados, pastores fumando maconha, nada disso interessa. Eu tenho paz no meu coração, que a minha vida está na palma da mão do meu Redentor, e a minha vida tem um destino certo. Isso é fé. A nossa proclamação diz: Hashem me dá a visão e a pro significa para, provisão significa para a visão. Então toda vez que Deus me dá uma visão, Ele me dá os recursos para cumprir essa visão. Se Deus nos deu uma visão de um templo, Ele tem os recursos. Eu acho lindo Deus dizer para Moisés assim: fala para o povo no deserto trazer ouro, prata, bronze. No deserto Deus sabia que eles tinham, porque quando eles saem do Egito, eles saem prósperos, está no Salmo 105, e levam prata e ouro em abundância. Então Hashem me dá a visão e a provisão para um propósito, para glorificar Jesus Cristo através da minha vida, pelo poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, quando eu olho para a história, eu posso ver em 3 momentos. Número 1, no Éden, tudo já estava preparado para o homem no Éden. Quando Adão chegou lá, já tinha oxigênio para respirar, já tinha água para beber, já tinham animais para entretenimento. Os animais não se devoravam uns aos outros naquela época, comiam hortaliças e coisas da natureza. Havia alimentos. Deus colocou dentro das frutas sementes. E Deus é tão inteligente que a semente é ruim. Você vai comer a melancia, tem uns carocinhos que quando você põe na boca eles não são bons. Você jogava de volta na terra. Adão cuspia, aqueles carocinhos geravam outras melancias. Porque se Deus tivesse colocado semente, a alimentação da terra tinha desaparecido com as primeiras famílias. Mas Deus colocou as sementes. Então já estava tudo preparado para o homem. O homem foi criado no 6º dia, Yom Shishim. No primeiro dia, Deus estava preparando as coisas para o homem. No 2º dia, no 3º dia, no 4º dia e no 5º dia. Quando Deus faz o homem, já estava tudo preparado, que é o nosso tema. Diga comigo: tudo já está preparado. Quando o homem é colocado, agora o povo de Israel, Deus tira eles do Egito para colocá-los em Canaã. Mas no meio do caminho tem um deserto, e Deus os lança do deserto. E muitos ficavam revoltados, diziam: Deus nos colocou aqui para nos matar. Certamente Ele nos tem ódio, Ele tem raiva da gente, e botou a gente aqui para nos matar. Deus não gosta da gente. Às vezes temos pensamentos horrorosos quando estamos passando por aflições, mas não nos damos conta que lá no deserto tudo já estava preparado para o povo de Israel. Já tinha água da rocha, já tinha maná que descia do céu para fazer pão, bolo, já tinha as codornizes, a roupinha das crianças crescia no corpo delas, não faltou roupa. Não tinha guarda-sol, sombrinha, nem ar-condicionado desses modernos, mas Deus preparou um ar-condicionado no meio do deserto que os acompanhava, chamava-se coluna de nuvem.
fazia sombra durante o dia. E no deserto, eu já estive lá fazendo culto no deserto, e a gente leva uma blusa. Calor, calor durante o dia, a gente senta no chão, começa a cantar, celebrar, e à noite você vai pôr aquela blusa que você levou, porque vai esfriar. À noite no deserto esfria. A gente normalmente faz esses cultos no deserto do Engedi, e esfria muito à noite. Então Deus tem um aquecedor, aquela coluna de nuvem, virava uma coluna de fogo. Deus virava lá um botão que ele tem lá em cima, e mudava o resfriador para aquecedor, e ficavam tudo quentinho. Então Deus preparou um resfriador, preparou aquecedor, preparou água, preparou carne das codornizes, preparou maná. Tudo já estava preparado. Aí diz: apóstolo, mas não estou no Éden e não estou no deserto. Espero que o terceiro tenha a ver comigo. Mas tem tudo. Antes de você nascer, Deus preparou na cruz do Calvário a sua redenção. Você pode dar um aplauso para Jesus? Deus preparou a sua salvação antes de você nascer. Quando você nasceu, Deus já sabia que você ia pecar, porque ninguém é fácil. Essa pessoa que você está vendo aí do teu lado, a gente quando chega na igreja, a gente olha: nossa, esses crentes são tão quietinhos, a cara dele tudo, gente. Deus preparou a salvação antes de você nascer, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O maior acontecimento da história da humanidade foi há 2000 anos atrás, quando Deus ficou do nosso tamanho e nasceu entre nós. Apóstolo, tudo bem, tudo está preparado, Deus tem o controle do tempo, mas o que o Senhor quer que a gente entenda? Eu quero que quando terminar essa reunião, daqui a pouco, você sair por aquela porta que for para a sua casa, e você que está em casa, quando for fazer os seus outros afazeres, eu quero que você entenda algumas verdades que eu separei. Primeira, saia daqui com essa clareza de que Deus não lida com o tempo como você. Deus lida com o tempo diferente de você. O jeito que Deus lida com o tempo não é igual você lida com o tempo. Olha o que disse o Salmo 90, que é o Salmo do tempo, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Olha o verso 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que já se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos que ainda vai passar para Deus, já passou. Deus não lida com o tempo igual você, igual a mim. Por isso que a gente tem crise que Deus não tem. Diz que um cara chegou para Deus e disse: Senhor, o que é o tempo para o Senhor? O que é 1000 anos para o Senhor? Ele disse: 1000 anos é um segundo. E o que é R$1 milhão para o Senhor? É 10 centavos. Aí virou para Deus e disse: Senhor, me dá 10 centavos. Deus falou: claro, só um minuto. Vou até tomar uma água para você pensar. Para dar tempo de você pensar. Deus não lida com o tempo igual a gente. Então Deus fala assim: eu vou te abençoar, tua bênção está chegando. O cara acha que é amanhã. Jesus falou: eis que venho sem demora. Já tem 2000 anos que ele falou isso. Você já pensou se ele falasse que ia demorar? Deus não lida com o tempo igual você lida. Às vezes uma coisa para você que foi rápido, para Deus foi demorado. Uma coisa para você que foi demorado, para Deus foi rápido. Quando você é arrebatado, por exemplo, que se entra no mundo espiritual, lá você não vê o tempo passar igual aqui. Foi Albert Einstein que percebeu essa diferença, que o tempo é relativo ao movimento. O Einstein disse que se você viajasse muito rápido, na velocidade da luz, e mais rápido ainda, e levasse 10 anos a sua viagem, quando você voltasse, para as pessoas que estão aqui passou 10 anos, mas para você teria passado 1 ano. E se você fosse mais rápido ainda, para você teria passado meio ano, 6 meses, e para quem ficou, 20 anos. E quanto mais rápido você fosse, mais as coisas estariam acontecendo num eterno agora, tudo junto. Porque o tempo é relativo ao movimento. Aí você diz: por que a gente não faz isso então? A questão é que Einstein dizia
que se você for viajando nessa velocidade, você vai expandindo, expandindo, expandindo até explodir. Ninguém pode viajar assim. Então quando alguém falar que você está engordando, você fala para a pessoa: não, eu só estou viajando mais rápido que você. Não é uma questão de comidas de Natal, nada disso. Então Deus não lida igual. Olha o que Pedro escreveu. Apóstolo, Salmo é texto do Antigo Testamento. Olha o que Pedro escreveu. Pedro disse em 2 Pedro 3 que as pessoas iam debochar da gente sobre a volta de Jesus. Ele não falou que vinha. E aí Pedro diz assim, aquilo que eu falei quando Jesus disse: eu venho sem demora. Ele disse: há todavia uma coisa que essas pessoas ignoram, ó amados, que vocês não devem se esquecer, de que para o Senhor, aí ele está citando o Salmo 90, um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segunda coisa para você pensar agora nesse fim de ano que você está vivendo, não sei como é que está a sua alma, o que está se passando na sua cabeça, mas eu queria que você fosse para entrar em 2022 com esse pensamento de que é muito importante discernir o tempo das coisas e pedir isso a Deus. Já que tudo já está preparado, Senhor, me ajuda a discernir, porque já está tudo pronto, eu não tenho que antecipar nada. Alguém disse assim: Deus não me deu sexo para usar, deu para depois do casamento, é só uma questão de tempo. Deus não tem problema com a sexualidade. Tem gente que pensa que quando o casal faz sexo e que funciona, e que os dois se satisfazem, e que os dois têm prazer, as pessoas pensam que Deus faz assim, cruz credo, que vergonha. Não, Deus não faz isso. Deus fala: yes, funciona, eu fiz para funcionar. Deus que fez, Ele criou para ser assim, Ele quer que seja assim. Só que é depois do casamento. Aí a pessoa quer dar as escapadas antes do casamento. Isso é terrível. Antes do casamento não quer fazer sexo. Aliás, antes do casamento quer fazer sexo, depois que casa não quer mais. Então é um problema. É só uma questão de tempo. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe estava preparando o jantar do Natal, do fim de ano. O que a gente que é criança quer fazer? Enfiar a mão e pegar. Mas não é para a gente comer mesmo, mãe? Espera todo mundo sentar na mesa, ainda não é a hora. É só uma questão de tempo. Tudo tem um tempo certo. Aprenda a discernir. Eu gosto disso em Jesus. Jesus tinha um feeling. Jesus tinha uma percepção que a gente não tem. Ele sempre sabia o tempo das coisas. Olha o que diz João 13:1. Faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora. Jesus sabia que tinha chegado a hora. A gente não sabe a hora das coisas. Hora de ler Bíblia a gente quer orar, a hora de orar a gente quer ler Bíblia. Manda ficar em pé, senta. Manda sentar, fica em pé. É a hora da oferta, a pessoa vai lá fora no banheiro. A gente não sabe a hora das coisas. Todas as coisas têm tempo, irmãos, para tudo. E se feito no tempo certo é melhor. Jesus percebeu que era a hora de passar para o Pai. Ele havia amado os seus, amou-os até o fim. Porque esse é o texto da traição de Judas, quando ele vai lavar os pés do traidor. Por isso que diz que os amou até o final. Eu podia ficar aqui até amanhã falando de momentos que Jesus percebia. Por exemplo, João 17, ele diz: Pai, é chegada a hora. Ele fala isso o tempo todo. João 7, é incrível. João 7, os irmãos falam assim para ele: você não quer ser conhecido? Quem quer ser conhecido tem que ter uma página no Instagram, se fosse hoje em dia. Naquela época, quem quer ser conhecido tem que ir para Jerusalém. Está tendo festa lá, está todo mundo lá. Estamos indo para a festa, você não vai não? Você não quer ser conhecido? E Jesus disse: não é chegada a minha hora. O meu tempo ainda não chegou. O de vocês sempre está pronto, vocês podem ir. Mas eu não subo agora. E o texto diz que os irmãos acabaram de subir, ele foi. Ou seja, quando os irmãos acabaram de subir, o pai falou: sobe agora. João 2, eu acho incrível. Às vezes as pessoas querem nos apressar, às vezes até a família. Vai logo, faz logo, resolve logo, casa logo, tem filho logo. Volta para falar, morre logo. Às vezes querem impressionar. Irmão, Jesus estava num casamento. Casamento naquela época durava 7 dias. Era normal acabar a comida no meio do caminho. Quem já é casado? Quem sabe que festa de casamento não é fácil? Durava 7 dias. Dê graças a Deus que você se casou nesse tempo. Imagina uma festa de 7 dias. O casamento era terça-feira. Eles casavam na terça, que é o terceiro dia.
Então lá para sexta ou sábado, Maria deve ter chamado o filho dela, porque ela deve ter pensado, esse menino já veio ele fazer umas coisas estranhas. Disse: filho, acabou o vinho, como é que nós vamos fazer? E ele disse: mulher, que tenho contigo não é chegada a minha hora. Era Maria falando. E ela, muito sábia, chamou os servos e disse assim: olha, estou indo embora, mas o que ele mandar vocês fazer, vocês fazem, que dá certo. E tinha umas talhas ali da religião. Ela acabou de virar as costas. Olha o que ele disse: não é chegada a minha. Ela acabou de virar as costas. O pai mandou um telegrama, um zap no coração de Jesus. Mandou um zap: filho, é agora. Ele acabou de sair. Então é tão importante saber o filho em um momento das coisas. E aí ele diz para os serventes: pega as talhas da religião e leva o pessoal provar. E eu acho incrível, porque Jesus não fez uma oração de meia hora, não derramou óleo, ele só olhou para a água e falou: leva para o mestre Sala provar. Os caras olharam para ele. Quando o mestre Sala provou, deve ter feito uma cara tão incrível que os caras devem ter apontado e falado: ó, a gente não tem nada com isso. O cara mandou a gente trazer as vasilhas do Senhor. O cara disse: mas quem mandou trazer isso aqui? E ele olhou. Os cientistas agora dizem, a ciência avançou, que teria que quebrar as moléculas da água e reagrupar as moléculas num outro formato para transformar água em vinho. E a energia para fazer isso, nós teríamos que pegar toda a energia de todas as estrelas do nosso sistema solar e aplicar de uma vez para transformar um pouquinho de água em vinho. Jesus nem fez força, ele não fez assim, não fez aquele olhar dos Superman, um olhadela assim, nem suou. Disse: leva para o mestre Sala provar. É esse mesmo Jesus que vai andar com você no ano de 2022, que vai só dar uma olhadinha quando você estiver aflito, assim, ele dá só uma olhadinha para você e dizer: calma, meu filho, eu estou aqui. E o olhar dele é poderoso. O Deus que nós servimos não é um boneco, irmãos, de gesso. O Deus que nós servimos não é uma invenção da religião. O Deus que nós servimos é o que fez os céus, a terra, o mar e todas as galáxias. É esse Deus que dá uma olhada para a água, quebra as moléculas, reagrupa em outras moléculas. Ele tem poder de, com um olhar, nos ajudar. Mas é o feeling das coisas. Às vezes não é a hora. Outra coisa que eu quero que você pense daqui para frente: saiba que tem tempo determinado para todas as coisas. Não é no nosso tempo, é do tempo de Deus. Inclusive a Bíblia usa duas palavras para tempo que em português não aparece, gregas, que é cronos, para nós, tempo cronológico, que é Deus que criou o tempo no princípio. Então antes do princípio não tinha o tempo. No princípio criou Deus. Então Deus está antes do princípio. Pensa comigo. No princípio criou Deus. Se Deus criou o princípio de tudo, antes do princípio não tinha o tempo. E aí a Bíblia usa uma outra palavra para Deus. Imagine que o tempo é esse púlpito aqui, ó, de uma ponta a outra. Esse é o tempo. O Senhor faz parte além do tempo. Ele está na eternidade. Por isso Ele criou o tempo para nós. E esse tempo da eternidade chama-se Kairos ou Kairon. Por isso que está dito: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então saiba que há tempo determinado. O diabo não te ataca ao bel prazer. O diabo está te atacando até onde Deus deixa ele te atacar para trabalhar na tua vida e na minha. Quando eu vejo Satanás me atacando, eu penso que ele é um cachorro amarrado, como disse Calvino. Eu penso que ele está debaixo de controle. Vou mostrar uma coisa para vocês. Existem alguns seres que, quando se rebelaram contra Deus e saíram com o Ben-Shahar, com Lúcifer, que eles são como cães pitbulls raivosos, que se eles estivessem soltos, eles acabariam com a terra.
Eles não fazem o que querem. E tem 4 deles que estão presos lá na região do Oriente Médio, onde tinha os encontros dos rios Eufrates com o Pison, que aparece no Bereshit. Em alguma região daquela, em alguma dimensão, eles estão aprisionados com cadeias eternas. Não podem sair de lá, porque eles são piores, mas muito piores que o coronavírus. Eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo de número 9, verso 15. Vai aparecer aqui atrás também. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano. Eles estavam preparados para esta hora, olha a exatidão, hora, dia, mês e ano. E eles vão matar 1/3 da humanidade. A peste negra na Europa fez consumir mais de 1/3 da Europa. Esses seres estão presos. E esse texto, depois você lê em casa, tem um anjo que tem as chaves do abismo. E Deus diz, desce. Deus vai olhar no relógio dele, vai dizer, deu a hora. Desce, vai lá na região do Oriente Médio e solta esses 4 pitbulls, essas 4 feras, esses 4 seres, esses 4 malach, esses 4 mensageiros. E eles vão sair destruindo 1/3 da terra. Sabe qual a boa notícia quando começa a vir essas notícias todas ruins em volta da gente? É que tudo está no controle da pessoa que mais ama você. Pense nesse 2022, nesse fim de ano, mais uma coisa antes de você ir embora. A pessoa que mais ama você tem o controle do tempo. Salmo 139 é um monarca, é um rei. E ele disse no 16, os teus olhos, Senhor, me viram. Quando eu não era ainda o rei de Israel, não tinha esse monte de problema para resolver. Não, eu era ainda uma substância sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sua vida está na palma das mãos de Deus. Deus não está roendo unhas nos céus. Deus não está descontrolado. Vacina, não vacina, é uma dose, é 2 doses, agora é... Não! Ele tem tudo sob controle. Até erros humanos são acertos divinos. No final, anjos, homens e demônios vão aplaudi-lo, dizendo, como é grande a tua sabedoria, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Dê para ele um aplauso. E eu termino dizendo uma coisa muito importante. Era a primeira que eu ia dizer. E Deus me disse, não, diga isso para eles por último. Deus sempre se antecipa. O diabo nunca vai pegar Deus de surpresa. A lágrima que você derrama hoje está regando uma colheita sobrenatural no futuro. O que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria trazendo os seus frutos. Mas tem que estar chorando e não pode parar. Vai chorando e continua semeando. Andando e chorando.
Não é aquele que para lamber as feridas, é o que leva a preciosa semente andando e chorando. Nesses mais de 30 anos pregando o evangelho, só Deus sabe quantas as vezes eu fui levar a preciosa semente andando e chorando. Mas eu posso garantir a vocês, Deus é fiel e a colheita vem. Deus sempre se antecipa. Eu vou ler um capítulo agora, um dos que a gente mais tem medo. Não a gente que está aqui, mas talvez alguns que estão aqui, mas de uma maneira geral as pessoas têm muito medo desse texto. Porque é o texto da marca da besta, do 666. É o texto enigmático que tem uma marca na mão direita e na testa. E esses dias até pegaram um felino e transformaram ele já na besta. Tinha gente já com medo do felino sair se movimentando. Eu lembrei de um pastor que a filha chegou em casa assustada. Disse: pai, professor da escola dominical, disse que apareceu um monstro lá na praia do Nordeste, agora que é a besta do Apocalipse. O pai dela disse: minha filha, fica tranquila, besta é ele, minha filha. Apocalipse 13, o verso que eu quero ler não é o do 666, mas a Bíblia fala que tem duas coisas para Cristo voltar, antes de Cristo voltar. Paulo disse: ele não virá sem que essas duas coisas aconteçam. Número 1, ele disse: antes que aconteça a grande apostasia, o grande desvio da fé. Já está acontecendo. Tem igrejas de todos os tipos, tem pastores para todos os gostos, tem pastoras, garotas de programa, travestis, lésbicas, tem pastoras, tem pastor maconheiro. E sabe, socialmente talvez não tenha nenhum problema, mas biblicamente, a direção bíblica não é essa. Então a grande apostasia já aconteceu. Estava ouvindo um pastor dizendo essa semana: eu não só apoio a marcha LGBT em São Paulo, como eu saio nela. Os que cantam louvores hoje, que tem uma voz incrível e atraem todo mundo por causa da voz, estão aí nos programas de televisão, nas tardes, no SBT, na Record, na Globo, sabe? Muitos desses já não têm nenhum temor a Deus. Perdeu-se completamente o temor a Deus. O desvio da fé já está aí, a apostasia já está estabelecida já. Mas Paulo disse aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, ele disse que antes de Jesus voltar vai ter a grande apostasia, o desvio da fé. Pessoas vão abandonar a fé. E vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Quando esse ser aparecer, esse camarada se mostrar, já com controle da moeda, já não existe mais dinheiro de papel, ninguém compra nem vende sem o controle dele. Ele vai trazer solução para todos os problemas de saúde. Quem sabe uma vacina só para acabar com todas as doenças de uma vez. Uma pílula que você vai tomar, por exemplo, para aprender inglês numa noite. Tomou a pílula, você já sai falando I love you, tchu-tchu. Seu cérebro vai virar um HD. Você vai abrir porta assim, passando a mão, olhando. E o cara vai resolver, vai pacificar tudo. O crime organizado acabou, porque não tem dinheiro, papel, moeda, está tudo controlado. Esses dias, quem aqui quando vai comprar alguma coisa, a pessoa quando passa aquela maquinazinha, pergunta assim para você, passa no cartão, aí pergunta assim: você quer o seu recibo? Você quer o seu canhoto? Quem já ouviu essa pergunta quando está comprando? Por que eles perguntam? Porque a maioria já nem quer. Eu quando pergunto para mim, eu falo: não precisa, porque minha perna já tremeu. Não é pelo valor só da compra, mas ela fez assim, e já tremeu, já apareceu. Eu olho assim, já está, saiu R$13,50 da sua conta. Para a empresa tal. Está tudo controladinho. Tempo atrás estava conversando com a minha esposa, descendo de carro. Eu falei assim para ela: os cotonetes empurram, né, a cera para dentro do ouvido. Porque tanta tecnologia, por que não inventa um negocinho assim só para girar? E sei lá, uma tecnologia nova aqui. Quando parei o carro, peguei o celular, estava na minha timeline. Novo produto, compre agora, para limpar os ouvidos. Falei: gente, estou repreendido, não estou falando nada com você.
Então já está tudo dominado, irmãos. Nós mesmos entregamos tudo para as redes sociais, as informações estão tudo lá. Vai ser agora é Meta, vai ser Meta. O Facebook já mudou o nome, que é Meta. Agora vão ter a internet, que você vai entrar na internet. Tá tudo, e quando tiver tudo dominadão e todo mundo muito feliz e satisfeito, toda a humanidade vai adorar esse personagem, vai dizer: esse resolveu o problema. E a Bíblia Sagrada diz assim, eu vou ler para você: e adorá-lo-ão, não é Deus que o texto está falando, é esse ser. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quero que vocês terminem para mim o texto, tá? Que foi morto desde quando? Peraí, não, vocês leram errado. Cordeiro que foi morto desde quando? Mas não foi há 2000 anos. O que o texto está dizendo é que quando Deus fundou o mundo, Ele tem todos os spoilers nele. Ele sabia que ao fazer o homem, a sua imagem e semelhança, sendo capaz de fazer as suas escolhas, o homem poderia escolher viver longe da sua presença. E ia escolher, e ia se rebelar, e ia pecar, e ia cair. E ele ia perder toda a humanidade, não como nos anjos, que ele perdeu 1/3 e ficou com 2 partes. Não, ele ia perder toda a humanidade em cadeia pelo pecado de Adão. Não ia ficar nenhum dos que ele fez a sua imagem e semelhança. Vamos fazer ou não vamos? A gente quer fazer alguém assim. E nessa hora é que eu creio que Jesus se ofereceu. Muita gente não entende Isaías 9:6. Uma criança nos nasceu, foi há 2000 anos atrás. O Filho se nos deu. Filho se nos deu, fala que ele já existia na eternidade. Ele já era o Filho, o Benai Elohim. Então ele se levantou nessa reunião da Trindade. É a única coisa que Deus fez uma reunião para criar. O resto ele foi dizendo: haja isso, haja aquilo, haja animais, haja a toque de caixa, estrelas. Agora o homem é uma reunião da Trindade. Ele fala no plural, façamos, no plural. Então nessa hora Jesus disse: Pai, eu voluntariamente aceito. E lá naquele planetinha pequenininho, azul, lindo, aonde colocamos os seres à nossa imagem e semelhança, eu vou ficar do tamanho deles, vou nascer como eles nascem, vou passar o sofrimento que eles passam, vou chorar as lágrimas dele, vou ser crucificado no lugar deles, vou pagar o pecado deles. O Espírito Santo diz: eu desço para te cobrir em forma de pomba na hora do batismo e te ressuscito no domingo de manhã. Então a Trindade se abraçou, olhou para o planeta e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas vai cair, mas eu me antecipo e preparo a salvação. E Jesus foi morto no coração de Deus, já lá na eternidade. É o Cordeiro que está aqui hoje, foi morto desde a fundação do mundo. Ele é maravilhoso. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu estou lendo Efésios 1:4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diga: Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E Pedro termina dizendo, 1 Pedro 1:20, o qual na verdade noutro tempo foi conhecido. Ele já estava lá na eternidade, ele já era conhecido. A teologia tratava sobre a solidão de Deus. Se não havia nada, só Deus. O que ele estava fazendo? Deus é família, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus se relaciona consigo mesmo. Jesus tem saudade. Em João 17 ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Quando não tinha nada disso, mas nós já tínhamos comunhão. Então, na verdade, o autoexistente não é isolado. A teologia da Trindade, explicada por Tertuliano, ajuda-nos a ampliar a compreensão de Deus e como Ele lidava consigo mesmo desde a eternidade. E o texto sagrado nos diz: o qual, na verdade, no outro tempo, foi conhecido, já estava lá, ainda antes da fundação do mundo. Mas, há 2000 anos atrás, nascido numa manjedoura, foi manifestado nesses últimos tempos por amor a nós.
Jesus nasceu por amor a você. E eu queria que essa noite nós ficássemos em pé. E eu queria que você levantasse para o Senhor Jesus os seus braços. Sabe, não para mim. Eu não preciso que você levante os braços. Não vai fazer nada comigo se levantar os braços. Mas para Jesus. Não pela colheita. Você vai levantar os braços para a colheita. Mas para Ele, que está sentado no alto e sublime trono. E diga assim para Ele: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, porque tudo já está preparado. O Senhor preparou o Éden para as primeiras famílias. O Senhor preparou no deserto, tudo já estava preparado. E o Senhor preparou o meu Salvador, a minha salvação em Cristo Jesus. Porque sabias que eu sou pecador, que eu sou pequeno, que eu sou falho. Mas agora eu sei qual é o resultado final. Agora eu sei que aquele que tem toda a ciência, todos os spoilers, aquele que está sentado no alto e sublime trono, é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Comece a adorá-lo com as suas palavras. Oh, te adoramos, Rei, te louvamos, Jesus, te exaltamos como nosso amado. Oh, levante as suas mãos, levante a sua voz e comece a dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não tenho medo do amanhã, não tenho medo do futuro. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Não importa, não importa o que faça o inimigo, não importa o que faça o diabo, não importa o que façam os anjos caídos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Levante a tua voz a Ele em oração. Levante a tua voz a Ele em oração. Levante a sua voz em oração. Comece a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Comece a dizer: Senhor, me dá essa fé sobrenatural. Comece a dizer: Pai, 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 eu confio em Ti.